Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal. Eu quero te agradecer pela tua presença aqui. Antes de começar, eu vou te pedir para você ouvir com calma essa mensagem. Se no final ela tocar no teu coração, compartilha com alguém. Mas se nesse momento não fizer sentido para você, e pode ser realmente que não faça, faz exatamente o que a palavra nos ensina, para mim e para você. Retém apenas aquilo que é bom, amém? Queridos, esses dias eu estava indo no mercado com meu esposo, estava eu, meu esposo e meu filhinho menor, né? E durante o percurso a gente ia conversando sobre determinados assuntos, diversos na realidade, né? E acabamos chegando no vídeo que eu postei lá das bodas do filho do rei, que tá lá em Mateus 22, tá aqui no canal. Enquanto eu ia falando com meu esposo sobre essa palavra, o Espírito Santo começou a ministrar fortemente no meu coração sobre outra boda. Algumas reflexões foram se desenrolando ali mesmo, sabe? Dentro do carro, e eu senti de compartilhar isso com vocês hoje. Fica aqui no vídeo porque eu já orei pedindo a Deus que Ele traga alguma resposta ao teu coração, amém? Espírito Santo ia bradando assim no meu coração. O foco da festa não deveria ser a felicidade colocada no vinho. Porque quando o vinho falta, traz preocupação. A festa não segue. Tinha que ser o convidado principal que estava presente, coisa linda. Esse vídeo aqui complementa o anterior, porque nas bodas do filho do rei, o convite foi desprezado. O rei então chama outros convidados e a festa acontece. Só que aqui em Caná da Galileia é diferente. Todos aceitaram o convite, todos estavam presentes. E é justamente aí que o vinho acaba. Olha isso, irmãos. E essa é a única passagem da Bíblia que registra Jesus presente numa boda. Eu não estou dizendo aqui que ele não foi a outras, tá, irmãos? Mas biblicamente registrada, essa presencialmente é a única. E isso torna essa cerimônia muito especial, não pelo milagre, mas por quem operou o milagre que estava ali, coisa linda. A gente está em João 2, versículos 1 ao 11, numa pequena vila chamada Caná da Galileia, onde está acontecendo ali um casamento, coisa linda, né? A palavra diz que a mãe de Jesus estava ali e Jesus também foi convidado com quem? Com os seus discípulos. Num determinado momento da festa, o vinho acaba. Imagina, irmãos, a gente está falando de um vilarejo onde as atividades principais eram a agricultura e a produção do vinho. Pensem a vergonha, a desonra para aqueles noivos e para a família. Como se no melhor da festa alguém parasse a música e dissesse, acabou a festa. Imagina, irmãos. Maria, então, vendo aquele cenário, né? A Bíblia não mostra isso claro, mas a gente pode conjecturar que ela vê o constrangimento. Então ela chama Jesus e diz assim, lá no versículo 3, eles não têm mais vinho. Ela não diz que a comida acabou, mas o vinho. Porque o vinho naquele contexto, irmãos, representava o quê? Celebração, a honra. Sem o vinho, não tinha comemoração. Jesus vai responder, ainda não é chegada a minha hora. Amados, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que existem pessoas que colocam suas expectativas na felicidade, não na alegria. E tem diferença. Aquelas pessoas estavam felizes, mas não alegres, porque a felicidade é uma coisa de momento. É fruto de uma euforia. E por que isso tem que acender um alerta na gente? Porque quando o vinho acaba, vem a tristeza, a frustração, o desânimo, o desespero. Mas isso não é o que Jesus deseja pra gente. Jesus quer ensinar pra gente que a verdadeira alegria não depende de circunstâncias. Mesmo nos tempos difíceis, a alegria que vem de Deus, ela permanece, porque tudo se resume à presença de Jesus com a gente na nossa vida. Jesus estava na festa e a glória, a presença dele era suficiente. Irmãos, eu confesso que eu entrei no mercado como constrangida. Eu estava pensando, eu até posso não estar comprando tudo que eu quero, mas o que eu preciso eu vou comprar, glória a Deus. Porque não é sobre o que falta. E a gente foca a nossa vida, né, na busca por aquilo que a gente está precisando preencher. Mas Jesus chama a gente todo dia a gente olhar para aquilo que a gente já tem e agradecer por isso. Porque às vezes a gente vive momentos de felicidade, acaba se contentando, aí o vinho acaba a nossa gratidão, aí entra a reclamação, a dúvida, o questionamento.
E eu costumo dizer, ladeira abaixo, vem a pior de todas, a murmuração. Vejam, eles tinham Jesus. Eu e você temos Jesus. E você que me ouve, que ainda não teve um encontro com Jesus nos seus caminhos da vida, ele vai parar em algum momento na sua Caná da Galileia. E ele te convida para as suas bodas. Vai! Eu fiquei pensando dentro do mercado, imaginem a cena, irmãos, os pensamentos vindo, meu esposo num lado falando, meu filhinho, o que precisa comprar, e eu ali viajando, mas eu só conseguia pensar, nossa, a gente convida os nossos pastores, né, um chefe, um amigo que mora numa outra cidade, num outro país, e eu não estou aqui desmerecendo nenhum convidado não, tá, irmãos? Os de perto não. Mas eu digo isso por causa da agenda mesmo, da logística, né? Essas pessoas com tempo contado, né? Precisam separar um tempo para estar com a gente naquela comemoração. Só o fato delas irem já gera em nós honra no nosso coração, né? A gente se sente honrado por ter a presença delas ali celebrando com a gente, mesmo sendo pessoas ocupadas, né? Dividindo a agenda, correndo de um compromisso para o outro, né? De um lado para o outro, elas param, vão lá e celebram com a gente. Agora imagina aquele povo, irmãos, tendo a presença de Jesus, coisa linda, meu Deus, só de pensar eu já me alegro por eles. Jesus que tinha um ministério itinerante, né, que caminhava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele tinha uma agenda intensa, cercado por multidões. Olha isso, a palavra confirma isso em Lucas 13, 22, diz assim, ó: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus era ocupadíssimo. Ainda assim ele ele aceita o convite, ele vai no casamento. Que honra, que privilégio, que presença. Não era só mais um convidado, era o próprio mestre celebrando com eles. A gente está falando de alguém extremamente ocupado, que abre espaço na agenda para ir num casamento simples, num pequeno vilarejo, porque Jesus também é simples, irmãos. Tem gente que complica Jesus. Meu Deus, Jesus é simples. Isso vai falar pra gente de proximidade, de relacionamento, de honra, sabe? Fala sobretudo de simplicidade que o nosso Jesus que ele tem, mesmo sendo Deus. E aqui está a chave que o Espírito Santo queimava aqui, ó, no meu coração. A maior honra daquela festa nunca foi o vinho, mas a presença de Jesus, coisa linda. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses 4,12, olha isso: tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia passar necessidade, abundância, ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, eu gosto muito dessa tradução que diz que o apóstolo Paulo aprendeu, e esse segredo, ele está revelado, não é mais segredo, a gente tem acesso a ele. Vejam, tudo posso naquele que me fortalece. Na necessidade, na abundância, na humilhação, na honra, na fartura, na fome. É quase um voto de casamento, né, irmãos? Ele diz que esse segredo que ele aprendeu está na fonte. Quem é a fonte? Jesus. Queridos, tem horas que a gente pensa, ai de nós não fosse Jesus na nossa vida. Porque aqui, ó, na força do braço, carros e cavaleiros nos alcançariam. Leões devorariam a gente vivos. A lança transpassaria. O dardo atingiria, mas Jesus é aquele que nos fortalece, abate os mísseis, apara os raios, corta os laços, ele nos guarda, nos livra, nos sustém, amém? Aleluia! Voltando aqui para o contexto, isso mostra que a felicidade baseada no vinho é limitada. Se falta o vinho, acaba a felicidade, mas a alegria verdadeira se sustenta em toda e qualquer situação. Isso não é demagogia não, irmão, isso não é coach não, aqui ó, é palavra de Deus. Concluindo, espiritualmente falando, quando a expectativa está no dinheiro, o dinheiro acaba e a gente desaba. Quando está no sucesso, o fracasso chega e a gente desespera. Quando está na saúde, basta o diagnóstico chegar a um lugar que a gente já perde a fé e a estabilidade emocional. O problema não é ter ou não o vinho, o problema é depender dele para viver alegria. A palavra diz, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, versículo 3. Antes de faltar o vinho, Jesus já estava lá. Quando o vinho acaba, Jesus não sai, não se ausenta, ele fica.
O mestre Sala declara sem perceber: guardaste o bom vinho até agora. Eita glória! O vinho de Jesus gera alegria, não apenas felicidade, irmãos. Talvez hoje alguém esteja vivendo isso. Você aí do outro lado, o vinho acabou, a felicidade diminuiu, a expectativa morreu, a notícia desagradável bateu a porta. Tudo parece perdido, mas se o vinho acabou, a boa notícia é que Jesus está presente, de arrepiar, e onde ele está tem honra sim, tem restauração sim, tem transformação sim, porque o vinho pode até acabar, mas a presença de Jesus está sempre disponível para quem deseja. Escolhe hoje essa presença, não se embaraça não, irmão. Esse mundo só tem felicidade para oferecer. Felicidade passageira, instável, momentânea. Mas em Jesus a gente até pode viver momentos de felicidade sim, tá, irmãos? Vamos viver em nome de Jesus. Só que a nossa fonte é outra. Em Jesus a fonte gera e produz e nos entrega todos os dias uma porção nova de alegria. Uma alegria que não depende de circunstância nenhuma, não. Que não acaba quando o vinho acaba. E que permanece, porque não vem daqui, ó, da terra, mas dele. Eu concluo com Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Que Deus abençoe você, sua vida, seus filhos e os filhos dos seus filhos, trazendo vinho novo, trazendo a presença de Jesus. Não apenas felicidade, momentos de felicidade sim, tá? Mas a alegria que vem direto da fonte, porque a fonte é Jesus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.